Marshtomp, the mudfish Pokémon. E aí, sou eu, o Agente B7. Eu sei que fazem, 2 meses que eu não posto vídeos, a menos que vocês considerem os shorts, mas eu tenho uma razão muito boa. Eu sou preguiçoso. Mas então, agora eu estou aqui para falar sobre o filme de Black Clover, como vocês estão vendo na thumb. 2 semanas depois do filme ter lançado, porque eu sou preguiçoso de novo. Então, esse vídeo não vai ter absolutamente nenhum roteiro, ele está sendo feito com base total no improviso, então vamos lá. O filme de Black Clover é uma história bem engraçada, porque ele foi anunciado quando o último episódio até agora lançado do anime foi lançado, que isso foi em 2021. Desde não teve zero notícias sobre ele por basicamente 2 anos. Foi bem engraçado até. Simplesmente não tinha nada. A gente tava, num deserto, sem água. Mas daí deu notícia. Daí foi anunciado, o filme vai lançar dia 31 de março. Daí o filme foi adiado. Mas, daí agora ele finalmente lançou na Netflix. E valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. Esse filme é bom pra caramba. Pode acabar o vídeo, é só isso. O filme é bom, vá assisti-lo imediatamente. Se você não tiver assistido Black Clover ainda, o que você tá fazendo ainda? Vai logo assistir Black Clover pra assistir esse filme. É isso aí, assista Black Clover só pra assistir esse filme. Vamos então pro plot desse filme. Esse filme, ele não é canônico até onde eu sei, e ele tem certos detalhes nele, como os Reis Magos do passado, que são canônicos. É algo meio tipo filme de One Piece, onde os vilões não são... Os acontecimentos deles não são canônicos, mas os vilões, a existência deles provavelmente é, ou não. Não sei, depende. Mas no filme, que se passa durante o time skip de Black Clover, de 1 ano, se não me engano, mais ou menos, o antigo Rei Mago, Conrad Leto, finalmente escapa da sua prisão e junto dele tem 3 Reis Magos passados e ele busca basicamente destruir o reino e o Asta tem que derrotar ele. Eu não vou deixar muitos detalhes, porque essa é uma parte sem spoilers. Depois vai vir uma parte com spoilers, onde eu falo algumas coisas mais certinhos. Mas, então... os personagens do filme. Eu diria que os personagens novos, eles são bem legais. O Conrad, principalmente, pra falar a verdade, ele é um dos meus vilões favoritos de Black Clover até agora, e ele é do filme. Eu não acho que Black Clover tenha vilões particularmente legais, tirando o Zenon, como até disse no meu vídeo anterior, mas o Conrad certamente é uma exceção. Ele é um personagem muito interessante, apesar do design dele ser basicamente com unha no maconha. Os outros Reis Magos também são interessantes, porém, eles têm um problema que, na minha opinião, é a pior parte do filme. Eu não vou falar ainda, porque, na minha opinião, isso é algo relacionado a spoilers, então eu vou falar uma parte com spoilers. Mas, no resumo, as lutas individuais deles são bem legais, os poderes deles também são interessantes e o design são ótimos, claro, e eu diria que eles também têm nomes legais. Uma coisa que eu tenho que destacar bastante nesse filme é a animação. A animação de Black Clover não é lá muito boa na maior parte das vezes. Ela é mediana pra baixa, com alguns raros momentos sendo muito bem animados. Esse filme, sinceramente, talvez seja a melhor produção no geral do anime de Black Clover. Ele é simplesmente muito, muito bem feito. Direto. Dá pra notar algumas partes que são feitas em 3D, mas, sinceramente, elas não me incomodam. Pra falar a verdade, eu também acho que a comunidade de anime tem muito estigma com 3D, que a comunidade de anime fala que 3D é um problema muito maior do que realmente é. Outra coisa é que esse filme, pro fã de Black Clover, é quase como um mega gigantesco fanservice. Sabe, One Piece Stampede, aquele filme de One Piece que é literalmente One Piece fanservice o filme? Isso é isso, só que meio pequeno. Você tem direito a tudo. Quer ver a luta da Mereoleona solo? Você tem luta da Mereoleona solo. Quer ver, 3 capitães lutando? Você tem 3 capitães lutando. Você quer ver o quê? O Zora mitando? Tem o Zora mitando. Tem até cameo de personagem que nem é introduzido durante esse tempo. E também tem coisa do mangá. Tem coisa do mangá que nem animado ainda foi direito, aparecendo. Isso é fanservice. E eu devo dizer que, como fã de Black Clover, isso funcionou.
Foi bem legal ver essas partes de fanservice. E é claro, a melhor coisa desse filme. A Belle só tem 3 falas durante o filme inteiro. Aquela filha da puta não fala nada. Ai, o silêncio dela é como música para meus ouvidos. Ok, agora começa a parte com spoilers. Se você ainda não viu o filme, pula para esse minuto que tá aparecendo aqui na tela e veja o filme. Se você viu, legal. Vamos continuar. Falando um pouco melhor sobre o Conrad, que na minha opinião é a melhor parte do filme, o que faz ele realmente ser um personagem interessante pra mim é, de certa forma, os paralelos dele com Asta. Sabe, o Zenon, ele é o meu vilão favorito de Black Clover. E uma das partes mais legais do personagem são os paralelos dele com o Yuno. Então, o Conrad, de certa forma, é muito parecido com o Zenon, porque ele tem vários paralelos com Asta, que eu realmente não estava esperando que ele tivesse. Eu simplesmente achava que, sei lá, ele ia ser um vilão normal. Mas não, tem muito paralelo interessante. É quase como se ele fosse o que o Asta poderia ter virado. Porém, ele também sofre daquele problema que eu disse que os Reis Magos têm. Que, vamos lá. One Piece. Eu sei, o que One Piece tem a ver com isso, agente B7? Eu vou te falar. Os filmes de One Piece, eles seguem um certo padrão. Que eu gosto de... Na verdade, um padrão não. É um problema que eu gosto de chamar de síndrome de vilão de filme de One Piece. Resumindo, é isso. O passado do vilão não é contado ou é contado superficialmente no filme em si. Na verdade, ele é contado muitas vezes em um material bônus. Isso acontece direto. Você pode ver nos filmes mais recentes de One Piece, aqueles que, tipo, são realmente bons. Olha pro... basicamente todos acontece isso. No Stampede, no Gold, no Z, no Strong World. No Red também acontece um pouco, mas eu diria que tá mais pra mais do que pra menos. Só que isso é realmente um problema naqueles filmes. E em Black Clover, isso acontece. O passado dos vilões, ele meio que aparece, meio superficialmente, só que, tipo, ele realmente não é contado. Por exemplo, a gente tem, tipo, uns pequenos flashes mostrando o que aconteceu direito com o Edward Avalanche e a Princesa Funny Bunny, que são 2 dos Reis Magos, só que nada é realmente desenvolvido disso. Isso também meio que acontece com o Conrad, aparecem alguns flashes, só que é desenvolvido? Só que o que acontece? Literal, última cena do filme, tá lá o Julius falando de maneira superficial um pouco do passado do Conrad, que foi revelado, junto dos outros Reis Magos, em um material bônus que você recebe se você assistir o filme no Japão. Em outras palavras, não, você não recebeu esse material, seu brasileiro. Esse filme nem lançou aqui nos cinemas no Brasil, nem tinha como receber esse material. E pior ainda é o Jester. O Jester Granado, se eu não me engano. Ele foi o Rei Mago que eu mais gostei do design e também tem uma magia bem interessante. E o passado dele não tem nem flashzinho, tem. Ele é o mais pobre de todos. Sinceramente, é até meio revoltante. Só que isso é algo que também acontece bastante com os filmes de One Piece. E pra falar a verdade, meio que também acontece com os filmes de Boku no Hero. Pelo menos os 2 que eu vi, o vilão basicamente não tem passado nenhum. Então isso talvez seja um problema geral com filmes semi-não canônicos de anime shonen. Sério, indústria japonesa, para com isso. Coloca um passado nos seus vilões em filme de anime, pelo amor de Deus. Mas então, tem 4 lutas principais do dia no filme, que seriam o Asta contra o Conrad, o Yuno, Yami, Noitra e... Não, Noitra não. O Jack. Agente P7 do futuro aqui, ignora o que eu disse. O Jack não tá nessa luta. Eu não tenho ideia do porquê eu disse que ele tava. E o Nozel e o Fuegoleon contra o Jester, a Mereoleona contra a Princia e o Edward contra basicamente todos os touros negros. Ranqueando elas, eu diria que talvez a que eu menos gostei, talvez seja a do Edward. Sei lá, eu acho que como ela tinha muitos personagens, não deu tempo realmente de focar muito neles. Foi mais uma luta da Noelle, pra falar a verdade, mas teve bastante... um desenvolvimento bem interessante dela que acho que devia ter no mangá. Eu também não achei a luta ruim, apesar de ter achado a luta mais fraca do filme. Em terceiro lugar,
eu sei que vai ter muita gente que vai querer me matar por isso, mas é a luta da Mereoleona. Eu, no geral, não sou o maior fã da luta da Mereoleona. Eu sempre achei ela meio superestimada, nunca achei muita graça nela. E como essa é uma luta solo dela, eu também não fiquei muito interessado. Mas eu não vou negar que foi bem interessante você poder ver uma técnica que ela usa só no mangá, que ainda nem foi animada, sendo animada pela primeira vez, que era o Kalidus Broken Purgatory. E chama Azul sempre é foda. Em segundo lugar tá a luta do Yuno e os Três Capitães contra o Jester. Apesar do Jester não ter nenhum tipo de desenvolvimento, eu ainda acho que ele tem uma personalidade bem interessante, uma luta e uma magia bem interessante e também uma luta interessante. No geral, são 3 personagens que eu gosto bastante. O Yami, por sinal, é meu personagem favorito e o Yuno é provavelmente meu 3º ou 4º favorito. Então, meio que só dele de ter os dois, a luta já fica automaticamente boa. E ela realmente é bem legal. Você tem 3 capitães, os 3 capitães usando ataques em conjunto. Tipo, isso é simplesmente fantástico. E em primeiro lugar fica a luta principal do filme, que é o Conrad contra o Asta. Como eu disse, o paralelo entre os dois é bem legal. A magia do Conrad, que é aquela magia de chave, é bem interessante. E, por sinal, a forma final dele é simplesmente muito linda. Ela é meio maluca, pra falar a verdade, porque, tipo, ele fica com os 2 braços coloridos e o cabelo fica branco. Mas, mano, ela é foda. Eu só tenho isso a dizer mesmo, tipo, ela é foda, assim, disso. E nessa luta a gente simplesmente tem cameos do Lib e do Nart, que durante esse período ainda não foram introduzidos, tecnicamente falando. Mas foi bem legal. Especialmente porque foi a introdução deles dublados. Que também, por sinal, vou aproveitar pra falar da dublagem desse filme. Eu não vi o filme no original, eu vi o filme dublado. No geral, eu gostei bastante da dublagem. Eu também, como eu disse, foi a introdução do Nart e do Lib dublados. E eu gostei bastante da voz do Nart, o William Viana, que era basicamente quem todo mundo esperava que ia dublar o Nart, inclusive eu. Já o Pedro Alcântara no Lib, eu pessoalmente não achei tão interessante assim. Mas como a gente só teve uma fala dele, eu acho que, sinceramente, a gente tem que ver ele falando mais pra formar um pouco melhor a minha opinião. Lança logo os episódios dublados, né? Crunchyroll. Ou Netflix, né? Vai que. Mas então, no geral, eu diria que esse provavelmente é um dos meus filmes de anime favoritos. Eu ainda acho o One Piece Filme Z melhor, em termos de filme, e eu ainda também prefiro o One Piece Filme Red, porque tem um valor emocional pra mim. Eu vi esse filme no cinema, o One Piece é meu mangá favorito, foi tipo uma experiência, então. Mas esse filme é meu 3º filme de anime favorito. Então é isso, veja esse filme, se não viu. Eu vou tentar lançar mais vídeos no futuro. Eu vou tentar largar de ser preguiçoso. Desculpa por esse vídeo meio cagado. Eu sou o Agente B7. Assista Black Clover e ame o Marston e odeio o Junior Dusk. Tchau.